Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Com vocês aqui hoje até às 20 horas, eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, estaremos juntos aqui informando, divulgando, enfim, tudo o que ocorreu ao longo desta semana junto aos sindicatos municipários de Pelotas. Como você já sabe, o SIMP fica situado à rua Padre Anchieta, número 2079. Nossas ferramentas eletrônicas de contato são estas que você está vendo agora no seu televisor. Você que não acessa o site do SIMP, visite nossa página diariamente, sempre de forma atualizada e ágil. www.simpelotas.com.br. Temos também o nosso e-mail simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe na sua caixa de entrada os e-mails enviados por nós, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br para que nós o cadastremos e aí com certeza você receberá todas as notícias e informações de forma ágil antes mesmo delas serem veiculadas na grande imprensa em geral. Se quiser também seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. Se também você desejar assistir os vídeos produzidos pelo SIMP, sejam de assembleias, manifestações, paralisações, reuniões, enfim, inclusive o nosso próprio programa aqui na TVC, que após de ele ir ao ar, nós disponibilizamos a gravação deste programa sempre no início da semana seguinte. Então lá no youtube.com/simpelotas é o canal de vídeos do SIMP. E também o Facebook, uma ferramenta aí também bastante utilizada pelos municipários e pela comunidade em geral, né? Para você nos adicionar lá, só colocar SIMP Pelotas que você irá nos encontrar. Bom, pessoal, com grata satisfação, estamos aqui realizando mais um programa do SIMP, hoje, dia 28 de dezembro de 2012. É o nosso último programa de TV do SIMP deste ano, né? E lembrando, de igual forma a todos os demais programas anteriores, você é que ajuda a construir este programa, a interagir conosco. Você pode sugerir, criticar, tirar as suas dúvidas, enfim, bastando apenas você enviar uma mensagem de texto para nós através deste número aqui no rodapé do seu televisor, 9122-8820. 9122-8820. Como falei, você pode criticar, sugerir, enfim, colaborar conosco até às 20 horas. Hoje nós temos muitos informes, temos itens de pauta importantes, né? Essa semana foi uma semana aí bastante atribulada, né, para o SIMP, na representatividade da categoria, seja em projetos que se encontravam e se encontram na Câmara Municipal de Vereadores, a votação tumultuada ontem lá na Câmara de Vereadores, mais de 11 horas, né, de trabalhos envolvidos lá junto à Câmara Municipal de Vereadores, e o SIMP atento, né, estará informando você a agenda dessa semana, ou seja, tudo o que ocorreu ao longo dessa semana para você, principalmente você, municipário, servidor público municipal de Pelotas, né, ficar atento às informações inerentes à categoria. Primeira delas, só lembrando, não será ponto facultativo nesta segunda, dia 31 de dezembro. Ao contrário da semana passada, que na segunda, véspera de Natal, já havia sido anteriormente decretada pelo prefeito Fetter Júnior ponto facultativo, amanhã não será, segunda-feira próxima não será ponto facultativo. O horário de expediente, o dia de expediente é normal na Prefeitura Municipal de Pelotas. Quero salientar também que o horário do SIMP, dos Sindicatos Municipários de Pelotas, a partir do dia 7 de janeiro, ou seja, sem ser nesta segunda, na outra, tá? Dia 7 de janeiro de 2013, o horário do SIMP será das 8 às 14, das 8 horas da manhã às 14, ininterruptamente, sem fechar ao meio-dia. Esse é o horário que a gente trabalha aí no período de férias, de janeiro a fevereiro. Então, esse horário das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, será a partir do dia 7 de janeiro e se estenderá até o dia 25 de fevereiro. Então, durante esse período, o horário de expediente do SIMP será todos os dias, de segunda a sexta, porém das 8 às 14. Lembrando que o horário de atendimento da nossa assessoria jurídica continuará normal, de segunda a quinta, das 10h30 às 11h30,
ali na sede do SIMP, só lembrando que o atendimento jurídico ele retorna às suas atividades normais no dia 7, dia dessa alteração de horário de expediente externo do SIMP. Por quê? Porque nesse período está compreendido o recesso do judiciário, do Poder Judiciário, e a nossa assessoria jurídica, né, faz a adesão, né, neste período de recesso. Então, a partir do dia 7 de janeiro, o horário de expediente do SIMP fica das 8 às 14, mas permanecendo o horário de atendimento da nossa assessoria jurídica normalmente das 10h30 às 11h30, de segunda a quinta-feira. Também lembrando que a nossa dentista, a doutora Kellen Marini, vai ter o seu horário alterado para atender aos sócios e dependentes do SIMP, a partir também do dia 7 de janeiro, que é o dia que entra em vigor o novo horário do SIMP. Então, o atendimento da nossa dentista, a doutora Kellen Marini, a partir do dia 7 de janeiro, se dará às terças e sextas-feiras. Terças e sextas-feiras, nesses 2 dias, a partir das 8 horas da manhã, sempre sendo fornecidas 12 fichas de atendimento. Então, terça-feira, a partir das 8 horas, 12 fichas. Sextas-feiras, a partir das 8 horas, 12 fichas. Então, este é o novo horário de atendimento da nossa dentista e de acordo com o novo horário de expediente do SIMP, que se dará a partir do dia 7 de janeiro. Para quem tiver dúvidas, né, semana que vem estaremos enviando e-mails, estaremos postando no site do SIMP, já se encontra tal informe na própria porta ali do SIMP, né, então, lembrando isso. Também quero informar que o SIMP, para contemplar sua categoria de sócios, nós adiantamos, né, a liberação do convênio com o macro atacado Trecho, ou seja, o período normal que o SIMP libera o convênio Trecho, geralmente é do dia 30 de um mês até o dia 6 do mês seguinte. É de 30 a 6, mas desde esta quarta-feira, ou seja, desde o dia 26, nós já estávamos liberando o convênio Trecho. Por quê? Porque o SIMP não abrirá nesta segunda, então se nós seguíssemos a lógica de 30 a 6, como é normalmente liberar o convênio Trecho, os servidores, os sócios do SIMP só teriam apenas a segunda, véspera do ano novo, para retirar o seu convênio e fazer as suas compras de festas de fim de ano. Então, para a gente poder contemplar o nosso sócio, embora o SIMP não abrirá nesta segunda-feira, o SIMP já liberou e informou desde quarta-feira que já estava disponível para o seu quadro de associados dirigirem-se até a nossa sede para retirar o convênio Trecho. Então, todo mundo pôde já retirar o seu convênio desde esta quarta e se estenderá normal até o dia 6. Mas é que com a iniciativa de termos dado essa antecipação de quarta, quinta e sexta, permitiu que os sócios pudessem, com tranquilidade, retirar lá a autorização para compras no macro atacado Trecho e aí escolher o dia desejado para fazer suas compras, não restringindo a apenas um dia, que seria, no caso, somente a segunda-feira. Tenho aqui também, pessoal, 2 informes aqui importantes e tristes para a categoria dos municipários. Embora no início do programa, em virtude do horário de verão, algumas pessoas ou porventura não estão assistindo, ou grande parte do nosso público que assiste nosso programa muitas vezes, pelo menos aqueles que se manifestam por mensagens de texto, geralmente a partir das 19h30, mas são 2 informes importantes que darei agora, mas estarei relembrando-os no final do programa aqui nosso do SIMP. Com pesar que o SIMP lamenta o falecimento de 2 municipários, 2 servidores públicos municipais, que tragicamente foram somando-se à estatística fatal, né, de mortes no trânsito em Pelotas. Então, nós temos 2 colegas municipários que faleceram aí ao longo dessa semana. Né? Tivemos aí o falecimento do nosso colega técnico superior em artes, o Adrian Nornenberg, mais conhecido como o Alemão. Então, o técnico superior em artes, Adrian Nornenberg, mais conhecido como Alemão, ele morreu na quarta-feira desta semana, mas já estava há alguns dias em coma, né? E foi aí a sua morte em virtude aí de um acidente de moto.
E tivemos aí, nesta madrugada, também vítima de um acidente com moto, a diretora da escola Mário Meneghetti, a Márcia Fonseca. A Márcia Fonseca, diretora da escola de ensino fundamental Mário Meneghetti, né, ela acidentou-se de moto por volta aí das 23h45, desta quinta para sexta, mas veio aí a óbito, a falecer nesta madrugada. Então o SIMP lamenta com pesar a morte aí de 2 queridos municipários que, infelizmente, né, foram também outras vítimas de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade de Pelotas. Cidade esta aí que, como a gente sempre fala, o trânsito está muito complicado em Pelotas, bastante caótico, né, um grande número diário existe de acidentes, não todos, claro, fatais, mas, infelizmente, o trânsito em Pelotas aqui está vitimando muitas pessoas, né? E então o SIMP, enquanto representante da categoria dos municipários, lamenta a perda, né, de 2 pessoas aí importantes também na categoria, e que com certeza os alunos, os pais, funcionários e professores da Mário Meneghetti devem sentir muito, inclusive todos os colegas também aí do nosso saudoso Adrian Nornenberg, mais conhecido como Alemão, técnico superior em artes. Ao final do programa estarei novamente informando para que as pessoas, né, obtenham, né, informações, ou devido aos nomes aqui e aos locais de trabalho, possam conhecer alguém que as conheça, inclusive até informá-las. Então, infelizmente, estamos aqui dando esses 2 informes. Mas entrando, pessoal, aqui nos nossos itens de pauta e alguns outros elementos, quero ressaltar que na semana passada, no nosso programa passado, nós havíamos abordado aqui, neste programa, a situação que até rendeu bastante comentário no Facebook e nas demais redes sociais, mas mais especificamente no Facebook, que foi a placa que o prefeito Fetter Júnior recebeu semana passada, né, lá na prefeitura, foi afixada lá na prefeitura, uma placa aí de homenagem aos serviços prestados pelo prefeito Fetter Júnior, homenagem esta em nome dos servidores da Prefeitura Municipal de Pelotas, ou seja, da categoria dos municipários. E o SIMP, na oportunidade, através da sua mídia, do seu Facebook, informou, e abordamos aqui no programa de TV passado, que qualquer servidor tem o direito de homenagear quem ele quiser. Não há problema nenhum. Mas quando se trata de homenagem em nome dos servidores, no plural, lá na plaquinha da prefeitura está aqui, os servidores da prefeitura de Pelotas, ainda mais homenagearam o prefeito, e conforme a própria matéria da prefeitura dizia, né, conforme a servidora ali que era uma das representantes desses homenageadores, informa que a homenagem se deu ao prefeito ter um bom diálogo com a categoria, por sempre ser um parceiro nos diálogos que tiveram aí atenção às negociações salariais anuais, né, e também é responsável aí por alguns aumentos salariais. Desde o início ali o SIMP manifestou-se dizendo totalmente o contrário, que o sindicato que representa toda a categoria dos municipários, né, não foi legitimada nem respaldada pela categoria para fazer tal homenagem, então o SIMP não prestou nenhum tipo de homenagem, e um grande número de servidores, creio que com certeza muito maior do que aqueles que prestaram homenagem, se sentiram alguns ofendidos, outros constrangidos e outros até com certeza com raiva, porque não autorizaram a fazer uma homenagem em nome deles. Ou seja, quando se fala servidores municipais de Pelotas, está se dizendo que a homenagem é de todo o quadro da categoria dos servidores. Sabendo que grande parte da categoria, né, nesses 8 anos de governo Fetter, né, não aprova o governo Fetter, reprova o governo Fetter. Né? E isso se deu em todas as vezes que a categoria se fez presente na Câmara, justamente para pleitear que os vereadores rejeitassem os projetos, vários projetos que eram oriundos do Executivo e que vinham de encontro, ou seja, contrários aos anseios da categoria dos municipários. E sempre conquistamos essas vitórias, ou seja, foram vitórias
traduzidas em não numa posterior derrota, porque todos esses projetos eram ruins para a categoria, seja desde os planos de carreira, seja uma vez que foi o aumento, né, do desconto previdenciário aí dos servidores, do desconto para o Fundo de Assistência Médica, para o FAM, seja vários outros tipos, não, era do previdenciário, perdão, era do previdenciário, vários outros elementos que a Prefeitura, ao longo dos seus 8 anos, aí na gestão Fetter, e inicialmente com o Bernardo, elencaram esses elementos para a Câmara e lá, anualmente, e nas ruas, através das nossas marchas, nos eventos, né, abertos ao público, nós sempre mostramos e demonstramos a nossa indignação com as práticas desse governo para com os municipários, pagando salários abaixo do salário mínimo, práticas de assédio moral, perseguição a servidores de carreira, piso nacional da educação não pago, não cumprida a lei do piso aqui aos professores, e a Prefeitura passou o ano inteiro mentindo, dizendo que paga o piso, que paga sim o piso aos professores, a Prefeitura mentindo dizendo que nenhum servidor ganha salário abaixo do mínimo, mas é a mesma Prefeitura que mentiu ao longo do ano dizendo, né, que servidor, somando o seu salário padrão, mais o complemento que a Prefeitura dá, mais vale alimentação, ganhava mais do que o mínimo. Desde quando vale alimentação é salário, não implica em nenhuma vantagem no meu cálculo, não levo para a aposentadoria, enfim. Foram práticas, né, corriqueiras. Então, com certeza, os municipários e os municipários legitimados são aqueles que vão nas assembleias, são aqueles que deliberam, são aqueles que definem o rumo de todo o movimento que realizamos em prol, em defesa, né, dos nossos direitos e dos nossos pleitos, né, daquilo que a gente sempre propôs ao Executivo. Então, mais de 75 comentários, né, nessa informação, e isso espalhado em outros colegas que republicaram nos seus Face tal matéria do SIMP, e tamanha foi a indignação, e 100% dos comentários ali, nenhum era a favor da homenagem, ou seja, da placa em homenagem aos serviços prestados pelo prefeito para com os municipários. A indignação não foi com a homenagem em si, repito, qualquer servidor ou grupo de servidores tem direito de prestar a sua homenagem dando placa, rendendo homenagem, fazendo o que quiser. Mas o que a gente entende e compreende é que deveria ser colocado o nome dos homenageadores, o grupo de servidores que homenageou, porque onde coloca servidores está colocando que todos nós, e ninguém pediu autorização nem para o SIMP, nem para você municipário que está nos assistindo, nem com todos os outros que indignaram-se. E aí a gente começou a ver que isso aí começou a se tornar uma prática, virou mais ou menos uma estratégia de marketing, de propaganda, porque ao momento que o prefeito o prefeito Fetter Júnior e vice-prefeito foram homenageados pelos servidores da Prefeitura, agora começou uma chuva de homenagens, todas elas destacadas lá no site da Prefeitura, né? Então a gente vê lá, Eterpel, empresa do terminal rodoviário de Pelotas, presta homenagem ao prefeito e vice-prefeito de Pelotas. Aí a gente vê ali também, em nome de todos os servidores da Eterpel. Nós já tivemos ligações hoje no SIMP de servidores que trabalham na Eterpel e que não concordam, nem concordaram com a prática desse governo ao longo dos anos e que não se sentiram respaldados em tal homenagem. Não foi feita uma assembleia, uma reunião, uma concordância com os servidores da Eterpel também para tal homenagem, mas está lá na placa fixada, lá na rodoviária, né, a homenagem ao vice-prefeito e ao prefeito pelos serviços prestados em nome dos servidores, sempre colocando todo mundo na roda, né? E aí também, para virar a prática de homenagens e placas dos excelentes serviços prestados, também foi feita hoje uma homenagem à secretária Mariluce de Educação. Também foi fixada outra plaquinha lá na SMED, né, em nome aí dos servidores, né, do órgão. E também tivemos servidores do órgão que foram ali no SIMP, inclusive, pessoalmente, e que não concordavam com tal prática. Então é isso que digo, parece que dá uma ideia que todos os servidores desses órgãos concordam que foi um governo magnífico. É tão magnífico que a mesma Secretaria de Educação é a que não paga o piso,
piso. E a secretária Marilúcia nunca conseguiu discutir conosco a questão do piso. Nunca, nunca. Foi delegada pelo governo, né, para discutir a situação do piso conosco. O governo a colocou como responsável para tal discussão, quando encerrou a greve naquela mediação entre o Ministério Público do Trabalho e SIMP. A obrigação da prefeitura era superar os impasses para pagar o piso. A prefeitura delegou à secretária, a secretária que não tinha poder nenhum para tratar com erário público, com números, enfim. Primeiro que ela é a secretária disparadamente de todos, que não respondeu os ofícios do SIMP. Todos os demais secretários que o SIMP enviou, o SIMP fechou o ano de 2012 com 200 ofícios, ou seja, a cada 2 dias, em média, o SIMP envia um ofício, sempre questionando algum órgão da prefeitura, denunciando, relatando. Isso prova o nosso trabalho, o quão diário ele é. Nós temos 200 ofícios numerados, e a Marilúcia, de todos que nós enviamos para a Marilúcia respondeu um único ofício. Um único ofício. Sequer respondeu ofícios protocolados. Então, quer dizer, e ainda rendem homenagens. Nada pessoal, nada contra profissional, é colega do quadro, mas enquanto titular da pasta, pelo menos para com a categoria em geral, além de não discutir a situação do piso, passar lotado esse tema e também tratar da situação de várias que eram inerentes à sua pasta e não responder para quem está questionando, né, a gente vê assim com grandes problemas, né, a realização dessa gestão desse período de trabalho, né? Então essa prática aí de homenagens que estão sendo feitas pode de repente se perpetuar até o dia 31, tanto aí que o prefeito não decretou ponto facultativo dia 31 para dizer aí que vai encerrar, né, o mandato, digamos assim, trabalhando, né, em nome aí dos munícipes, dos municipários, enfim. Mas essa é a informação que a gente queria trazer das placas, né? Então que o todo não foi consultado, não está legitimado quando a placa fala servidores no plural, até porque coloca um grande número, sendo que a maioria de todas essas homenagens, a grande maioria, não concorda. Basta acessar o Face que está ali, as pessoas de forma identificáveis, né, colocando a sua opinião. Ao contrário de quem homenageou, que não se identificou e não tem nome, né, nas placas. Mas nós recebemos aqui algumas mensagens, vou ler algumas delas já. Vamos então à primeira. Por que a luta do SIMP não é pelo base sendo salário mínimo e colocar a nossa realidade para a sociedade, pois nosso salário é uma vergonha, Anderson. Anderson, um grande abraço para ti. Anderson, eu não sei se tu acompanha a luta do SIMP. O SIMP sempre colocou isso aqui, inclusive foi entregue para todos os candidatos a prefeito. Os 5 candidatos no primeiro turno, foi feita a plataforma dos municipários, Anderson, onde essa plataforma foi reuniões e assembleias que a gente fez com vários setores da prefeitura. E desta plataforma, que eram os desejos, os anseios da categoria, ela tinha 3 pontos básicos, Anderson, que o SIMP não abria mão, que o SIMP colocou para cada candidato a prefeito, inclusive cobramos a assinatura de qual deles se comprometia a implementar já no primeiro ano de governo, Anderson. E os 3 pontos são que o salário padrão fosse no mínimo o valor do salário mínimo, que fosse pago o piso nacional dos professores e que fosse já discutido com a categoria os planos de carreira do magistério e do quadro geral. Então sempre foi apresentado, Anderson. Eu acho que de repente tu estás um pouco, no caso, desinformado. Anualmente é apresentado nas nossas datas base. Tu sabes que as nossas datas bases são no mês de maio. Então todo mês de maio, que é o período de negociação salarial dos municipários, sempre, todos os últimos anos, sempre entra o item acabar com penduricalhos, com complementações salariais. E sim que o valor para aqueles que ganham salário padrão abaixo do mínimo nacional, que sejam no mínimo no valor do mínimo nacional. Foi entregue aos candidatos a prefeito, foi perguntado, inclusive, nos 2 debates com os candidatos, o debate do primeiro e do segundo turno, e os únicos candidatos que assinaram, na época, se comprometendo que, se caso eleito fossem, já concederiam no primeiro ano de governo, quem assinou, se comprometendo com esses 3 itens, foram apenas os candidatos Jurandir e Marrone. O candidato Eduardo Leite respondeu para nós, dizendo que faria todo o esforço necessário, mas que não garantiria nada e que não prometeria que daria no primeiro ano de governo, e que sim, seria uma tentativa ao longo do seu governo
governo. Então, Anderson, o Simp sempre lutou pelo básico, pelo plano de carreira. Se tu acompanhasses, esse ano nós tivemos lá na Câmara para não aprovar o plano de carreira oferecido pela Prefeitura, porque o plano de carreira da Prefeitura colocava todos os servidores de ensino fundamental e médio, né, o de ensino fundamental com padrão de R$500, o de ensino médio com R$600, ou seja, uma carreira que você já entrava nela, já ganhando menos que o mínimo nacional vigente, que é de 622, e passará em janeiro agora para 678. Ok, Anderson? Então, a tua pergunta aqui, na verdade, a gente sempre fez. Vergonha é dessa gestão governo Fetter ao longo dos 8 anos que sequer paga o salário mínimo. Afinal, foi no governo Fetter, em 2007, que ele desvinculou a base de cálculo do valor do mínimo. Ou seja, até o ano de 2007, todos os servidores que ganhavam um salário padrão abaixo do mínimo, eles ganhavam, Anderson, um complemento que chegava ao valor do mínimo. Aí, sobre o valor do mínimo, incidia toda e qualquer vantagem. Isso foi até 2007. Chegou no ano de 2007, o salário mínimo nacional de R$380 foi para 415, o prefeito Fetter congelou a nossa base de cálculo de 380, e assim todos os anos os reajustes do mínimo sempre variavam de 10% a 16%, enquanto o prefeito Fetter Júnior só nos dava o índice da inflação do período. E isso logo ficou muito distante do salário mínimo nacional. Então essa luta sempre foi feita, Anderson. Não sei se só acompanhasse, se tu é servidor novo no quadro, mas sempre lutamos, está na pauta com o Eduardo Leite, e com certeza o Eduardo Leite vai ter que responder já agora em janeiro e em fevereiro, que inicia o seu ano e vai iniciar as reuniões, as negociações salariais, como ele vai fazer para pagar o piso nacional dos professores, que é cumprimento de lei, e no mínimo, por dignidade, os servidores públicos de Pelotas receberem, né, a base de cálculo no mínimo, o valor do mínimo. Haja vista que agora em janeiro, os subsídios dos vereadores, do próprio prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, todos esses sobem os seus valores a partir agora de janeiro. Ok, Anderson? Mas um grande abraço para ti aí. Tem outra mensagem aí, colega? Gostou do novo velho secretariado? Feliz 2013, muita paz, saúde, que o novo prefeito tenha um olhar diferente para com a categoria. Te admiro muito como pessoa e colega, siga sempre assim. Beijos, Beth. Beth, um grande beijão para ti, eu fico lisonjeado aqui com a tua mensagem, né? Parabéns pela categoria ter uma guerreira como tu, e será a pauta aqui do programa, né? O novo velho secretariado, né? Enquanto todo mundo esperava aí que o Eduardo Leite apresentaria novos nomes, eu trouxe aqui as estatísticas, os nomes, né? 60% dos nomes são velhos, 60%, apenas 40% são novos, porque parece que só a mídia, a imprensa só deu atenção para o secretariado, mas na verdade são os secretários, são os assessores, são os diretores de unidades, né? E também aqueles que estão no primeiro escalão do governo. Então são 22 novos nomes apresentados nessa reforma administrativa, são 22 nomes, só que dos 22, 13 são velhos, 13, e parece que informam que são só 5, porque são secretários. Não, eu vou estar divulgando e dizendo por que são 13 velhos. Vou dizer de onde era, o que fez, se participou do governo Fetter ou não, para a gente deixar bem claro aí para os municipários que estão nos assistindo entenderem, né, o porquê que a gente está afirmando isso. Tem uma outra mensagem aqui. Aí, Tiago, dá-lhe apelo nessas homenagens para o Fetter, porque são inverdades descaradas. Abraço do Jorge e Nádia. Um grande abraço, um grande beijo aí para o meu amigão do coração aí, Jorge, a Nádia, né? A prole toda, a família inteira, né, do Jorge e da Nádia lá, estão sempre nos assistindo, um grande beijão para vocês. E é verdade, né, Nádia? É o que a gente estava dizendo. Ninguém tem direito de assinar pelo Jorge, por mim, né, por todos os municipários, dizendo que estou rendendo uma homenagem por algo que não ocorreu, por algo que não é verdade. Então, quando a gente vê essa sucessividade de homenagens que vêm sendo feitas aí quase que diariamente, né, a gente nota que isso aí é puro marketing mesmo, para sair bonito, dizendo que saiu por cima e com as honrarias, né, da categoria. O que a gente sabe aí, com toda tranquilidade, que não é verdade. Outra mensagem aqui. Oi, Tiago. Fiquei indignada quando li essa matéria de homenagem no jornal.
Tu te lembras do choro dos norte-coreanos quando seu ditador morreu há alguns meses atrás? Acho que essa homenagem foi tão espontânea quanto. Um abraço, Eulina. Eulina, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência, e tu tens toda a razão, Eulina, tens toda a razão. Na verdade, com certeza é de nos indignarmos, justamente como eu frisei aqui, né? É uma situação de deixar a pessoa com raiva mesmo, né? Porque tu sabes que tu não faz parte daquele rol, tu sabe que a maioria não faz parte daquele rol, tu sabes, e toda a comunidade sabe, que o governo não foi bom para a categoria dos municipários, todo mundo sabe disso, né? E colocar uma placa em nome do geral, do todo, dizendo que foi bom, que foi maravilhoso, um prefeito que discutiu com a categoria. Fetter Júnior, em 8 anos de governo, foi nos receber esse ano, porque nós fomos solicitar tal reunião lá na Câmara, quando ele apareceu na Câmara no mês de julho para apresentar os seus projetos, inclusive o projeto do plano de carreira da categoria e dos professores. Mentiu para a imprensa todo ano dizendo que ganhávamos salário mínimo, que a média salarial dos servidores da prefeitura gira entre R$ 1.400 e R$ 1.600. Quer dizer, é de deixar a gente com raiva, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que os poucos que com certeza indignaram-se, com certeza foram contemplados, né, com alguma política ou algo do tipo. Com certeza, quem viveu na pele sabe que isso, né, não é verdade. Tem outra mensagem aqui. Boa noite, gostaria de saber o porquê do nosso CPF foi exposto no cartão de ônibus. Isto é um absurdo. Ficará assim? Fátima é o meu nome, quem perguntou sobre o CPF. Fátima, um grande abraço para ti. Obrigado pela audiência, Fátima. É tema de pauta do nosso programa e eu vou estar elencando. Então, Fátima, fica conosco aí até as 20, que eu vou estar elencando esse tema aqui de pauta. Oi, boa noite, Thiago. Estou aqui na escuta e a contagem regressiva. Adeus, Fetter. Faltam 3 dias. Abraços, João Mastro Antônio. Né, João, um grande abração para ti. Obrigado pela tua audiência. O João está há horas aí na contagem regressiva, né? João, na verdade, está desde o início do ano, mandando para nós aqui a contagem. Nós também, João, estamos contando esse tempo. Mas, pessoal, são 19 horas e quase 35 minutos. Eu vou colocar aqui 2 vídeos na sequência que a gente vai comentá-los para a gente poder entrar na pauta do que ocorreu na Câmara ontem, né? E automaticamente hoje foi fornecido os vales transportes, né, para alguns servidores já com o cartão, né, o cartão que dará acesso ao transporte dos servidores, cartão esse que será utilizado a partir de janeiro, e conforme a colega Fátima aqui nos coloca, né, o cartão vem com o nome do municipário, até aí não tem problema nenhum. Se tivesse a matrícula, também não teria problema nenhum. Agora, colocar o CPF, o número do CPF ali, em que caso de uma perda, a gente sabe que o CPF é um número muito importante, que é muito utilizado por estelionatários, falsificadores, né? A gente também vê que não tinha que ter o CPF ali descrito no cartão, né? O nome da pessoa e associado ao seu CPF. Isso aí é uma afronta muito a um dado sigiloso, não necessário ali para o cartão. E com certeza agora, dia 7 de janeiro, que o nosso jurídico retorna às atividades e o judiciário também, com certeza a gente vai questionar e encaminhar isso aí. É como dissemos, Eduardo Leite terá muito trabalho já em janeiro conosco mesmo, né, com as várias demandas e com tudo que foi tratado na Câmara ontem, que eu vou estar elencando aqui para vocês. Mas, Birinha, vamos colocar, por gentileza, o primeiro vídeo aí, que é a reunião da Agumpel, Associação dos Guardas Municipais de Pelotas, reunião da Agumpel no dia 26, quarta-feira, reunião esta realizada lá na sede do SIMP. Então vocês verão agora esse vídeo, onde esta reunião ela foi pela manhã. Aí vocês veem a Eliane, o Marx, né, representando a Agumpel, e o objetivo dessa reunião lá na sede do SIMP pela manhã foi justamente para tratar da reforma administrativa de Eduardo Leite. Pois na própria reforma administrativa, a redução de número de secretarias fez com que várias se juntassem. E a Guarda Municipal, né, ela vai ficar aí junto à Secretaria
responsável pela justiça social e segurança. Então a Guarda Municipal vai ficar dentro de uma secretaria onde no próprio projeto da reforma não informa em qual departamento, aonde estará alocada a Guarda Municipal ali internamente. Como será feito o trabalho da Guarda? Pois a Guarda hoje está trabalhando diretamente na segurança ostensiva, não está só na segurança do patrimônio público, dos logradouros públicos. Hoje a Guarda Municipal está trabalhando ostensivamente na rua, né, inclusive apreendendo e prendendo meliantes, pessoas aí cometendo delitos, ou seja, fazendo prisões aí em flagrante, conduzindo à delegacia de pronto atendimento. E mais ou menos pelas declarações do prefeito Eduardo Leite, prefeito recentemente eleito, né, parece que a Guarda teria mais um caráter mais social, ou de trabalhar mais especificamente na parte que era antigamente mais do patrimônio e logradouros públicos, né? E aí a Guarda aí foi alocada para uma nova secretaria de Justiça Social e Segurança, mas não sabe ainda como vai ficar internamente, em qual departamento, que tipo de comando, né, será aí da Guarda Municipal. E isso não foge em todas as outras demais secretarias, porque o projeto da reforma administrativa não dizia de forma clara como é que se vai dar os departamentos internos, né, da reforma, os departamentos internos dessas secretarias. Se teriam departamentos, unidades, como é que funcionaria o regimento interno, digamos assim. E isso foi tema de análise do Coparp ontem. O Coparp aprovou, na verdade, o projeto da reforma administrativa, até porque é uma prerrogativa do prefeito, recentemente eleito, já que ele ganhou a eleição, ele tem o direito de compor o seu esquema, a sua estrutura administrativa, só que foi aprovado com ressalvas, e as ressalvas foram dos representantes do SIMP. As nossas ressalvas foram nesse sentido, né? Tanto o eixo da Guarda, conforme eu elenquei agora, quanto também de todas as demais secretarias não terem essas fundamentações dos funcionamentos internos, de que ramificações terão, que departamentos terão, né? Por exemplo, o trânsito e transporte, a Secretaria de Trânsito e Transporte, né, foi alocada para a gestão da cidade e mobilidade urbana, ou seja, aonde é que está o departamento de trânsito e transporte aí dentro? Vai ficar sob o comando de quem? Né? A quem fica a subordinação? Né? Se os prédios serão os mesmos ou serão mudados, os atuais prédios? Né? Então, falta de várias informações nesse sentido. E tal projeto da reforma administrativa foi aprovado na Câmara ontem. Só que Eduardo Leite já tinha se manifestado que se o projeto fosse rejeitado na Câmara, ele vetaria a não aprovação por parte da Câmara. Ele estabeleceria por decreto. Né? Então, na verdade, já foi com um poder ali incisivo, Eduardo Leite, já na sua estrutura. Se a Câmara não aprovar, não tem problema, eu estabeleço por decreto e deu. Está feito. Né? Então não tinha também muito o que fazer, né, no que tange ao projeto da estrutura administrativa. Mas já vou retornar a esse tema para a gente contextualizar o secretariado, as assessorias, para provar que os nomes não são novos, para quem esperava que seriam novos, mas vou seguir aqui o cronograma, né, dos acontecimentos. Então o objetivo da Guarda foi este, né, para que a gente levasse a posição da Agumpel, que é quem legitimamente representa os guardas municipais em caráter de associação, e levamos aí as demandas lá para o Coparp, que foram estas as ressalvas feitas. No mesmo dia, quarta-feira à tarde, nós tivemos reunião com as representantes do SIMP no Conselho Municipal de Educação. Então, Birinha, por gentileza, coloque para nós aí o nosso segundo e último vídeo, que foi a reunião realizada na quarta-feira à tarde, lá no SIMP, com as nossas representantes no Conselho Municipal de Educação, né, que são as nossas colegas, a Elza, a Rita e a Maria Eulália. A Maria Eulália, que é representante do SIMP, né, já estava no seu segundo mandato enquanto presidenta do Conselho Municipal de Educação, e agora a nossa colega Elza foi eleita, já é atualmente a presidenta, né, tanto faz presidente ou presidenta, do Conselho Municipal de Educação. Então a Elza agora é a atual presidência, e é importante esse trabalho do Conselho Municipal de Educação. Tá? E a Maria Eulália, por 2 anos consecutivos, foi presidenta de tal conselho, enquanto representante do SIMP. Ali está a Rita falando e a Elza, que é a atual presidente. Então elas nos relataram como é que foi o trabalho do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação que fiscaliza, que é responsável, né, por vários resoluções, procedimentos, fiscalizações, tanto nas escolas públicas pertencentes ao nosso município,
filho, tanto de ensino fundamental de educação infantil, também nas instituições de ensino de educação infantil particulares também, né, nas redes aí de educação infantil particulares. Então, o Conselho Municipal de Educação, até agosto desse ano, conforme relatos, sequer tinha um carro aí da Prefeitura à disposição para que as colegas pudessem fazer os seus trabalhos, fazerem as fiscalizações, muitas vezes as conselheiras botando o seu carro particular à disposição para poder fiscalizar, fazer uma vistoria ou atender uma denúncia numa determinada escola, né? Então, só a partir de agosto desse ano que elas tiveram aí a disponibilidade de um carro, uma vez por semana, se eu não me engano, às quintas-feiras, né? Então, o Conselho Municipal de Educação é um conselho muito importante, totalmente atuante, né? E sofre aí pelo menos sofreu, ao longo desses últimos anos do governo Fetter, uma não coparticipação ativa de quem deveria, que é por parte da Prefeitura, por parte do Executivo. Então, esperamos que Eduardo Leite tenha aí uma visão diferente, né, que respalde, né, os conselhos municipais e que este conselho, igualmente a tantos outros demais, tenha a importância que merece, inclusive com a parte logística. Muitas dessas representantes têm o horário garantido em lei para que seja reduzido da sua carga horária lá na sua escola de origem de trabalho para poder realizar essas atividades e muitas vezes as mesmas retornavam aos seus locais de trabalho, muitas vezes indagadas, né, pela direção ou por alguma chefia ali imediatamente quanto à sua ausência ali na escola para cumprir, né, tais funções que são inerentes dos conselheiros, né? Então queremos aí um respaldo total de tudo que cerca aí o Conselho Municipal de Educação. Parabéns aí a Elza, né, que tem um novo biênio aí na frente do Conselho Municipal de Educação. E envaidece aí, engrandece a participação do SIMP ativamente no Conselho Municipal de Educação, porque é a terceira vez consecutiva que um representante do SIMP está na presidência do Conselho Municipal de Educação. E a vice-presidência, né, fica esse ano com a representante da Universidade Federal de Pelotas, porque são vários órgãos, né, vários sistemas aí representativos dentro do Conselho Municipal de Educação. Bom, vamos então ao secretariado. Eduardo Leite, quando anunciou o secretariado aí de Pelotas, né, afirmou que nenhum dos 11 secretários é do partido dele, do PSDB. Realmente nenhum dos secretários são do seu partido, né? Isso realmente é verdade. E informou, né, que a Secretaria de Saúde e a de Obras, né, é as que continuariam coordenadas por secretários que estão atualmente, que é no caso a Arita Bergman, na Saúde, e o Luiz Carlos Vilar, na Secretaria, né, de Obras e Serviços Urbanos. Dos 11 nomeados, só que ele está aqui se referindo apenas aos secretários, que dão 11, porque ficaram agora 11 secretarias, foram reduzidas de 15 para 11. Dos 11 secretários, 5 não são vinculados a partidos. Realmente eles não têm filiação partidária no momento, né? Mas o que a gente quer deixar claro é que além dessas secretarias também vai ter coordenações, unidades. Então nós teremos no governo Eduardo Leite 2 unidades facilitadoras que têm status de secretaria e que serão coordenadas pela vice-prefeita Paula Mascarenhas. O gabinete dela será responsável por 3 programas de desenvolvimento e nesses programas de desenvolvimento vai ter a indicação de 2 nomes do PSDB para assessores especiais. Então, Eduardo Leite não vai contar com pessoas do seu partido para secretarias, mas vai contar para assessorias, conforme informações dele mesmo. Mas agora vamos então aqui ao que interessa, né? Na análise que nós fizemos aqui, no que tange às secretarias municipais, certo? Secretaria de Saúde, Arita Bergman, é a atual, continua, não tem nada de novidade. Secretaria de Cultura, Beatriz Araújo, não tem nenhuma novidade também, foi secretária de Cultura nos anos de 2005 a 2007, não é um novo nome, então já são 2 pessoas. Neif Satyalan vai ser o secretário de Qualidade Ambiental, foi secretário de Educação, sempre teve em algum cargo ou outro nesses últimos anos, também não há nenhuma novidade no nome do Neif, terceira pessoa aí não nova. O Luiz Carlos Vilar, da Secretaria de Obras, 4º nome aí, não novo também. No desenvolvimento rural, o Carlos Bento, que também já foi aí também, né, parte aí do governo Fetter, também não tem nenhuma novidade.
quinto nome só entre os 11 secretários. E o sexto nome, que também não é nenhuma novidade, José Francisco Cruz, que vai ser o secretário de Gestão Administrativa e Financeira, que foi o secretário lá no governo Bernardo, secretário de Administração. Então, só entre os 11 secretários, nós temos 6 nomes velhos, conhecidos, totalmente diferente daquilo que as pessoas esperavam e que se alardeava, que teria uma nova composição e que a busca era de novos nomes. Então, de 11 secretários, 6 são nomes velhos. E aí vamos para outra formatação da estrutura da prefeitura. Chefe de gabinete do prefeito, Tiago Bintin. Tiago Bintin também não é novo nome, é também velho aí no governo Fetter. Ele foi superintendente de empreendedorismo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo. Isso em fevereiro lá do ano passado. Então, chefe de gabinete já era cargo de confiança no governo Fetter. Tiago Bintin. Eu só estou falando dos nomes que são velhos, não estou falando dos novos. Na Coordenadoria de Transparência, Hilda de Souza, né, viúva de Bernardo de Souza, também não é um novo nome, né, aqui para nós, de Pelotas, do seu trabalho, seja enquanto primeira-dama, seja enquanto deputado estadual, não é um nome novo, né, para fins de composição aqui no governo de Pelotas, aqui na conjuntura política de Pelotas. Coordenadoria de Estratégia e Gestão, Abel Dourado, também, atualmente chefe de gabinete do prefeito Fetter Júnior, também não é nenhum nome novo nesta estrutura administrativa. Chefia da Unidade de Gerenciamento de Projetos, Jair Seidel, é o atual, né, responsável pela UGP, Unidade de Gerenciamento de Projetos, também não é nenhum novo nome. Assessores especiais de programa, Paulo Morales, que é do partido do Eduardo Leite, também não é nenhum novo nome, era agora o atual secretário de Qualidade Ambiental, Paulo Morales, também não é nenhum novo nome. Agora vamos para a administração indireta. Diretor-presidente do SANEP vai ser o Jacques Reidames, bem rodado aí, né? Jacques Reidames, que foi secretário de Segurança e Transportes, secretário de Obras, né? Vai ser agora o diretor-presidente do SANEP, nada de novo. Eterpel vai ser o diretor-presidente Ademir Oliveira, que já é, né, também aí faz parte aí do governo Fetter e é o atual diretor-presidente da Eterpel. Então, de todos esses nomes, entre secretários e assessores, enfim, isso totalizam 22 nomes. Dos 22 de todo, com os novos e velhos, dos 22, 13 são velhos, apenas 9 são novos. Então concluímos que 60% dos nomes dessa composição da estrutura administrativa são velhos, né, pessoas já conhecidas, já tarimbadas, né, já bem conhecidas aí nas suas gestões, e apenas 40% são novos. Né, então isso prova aí que é totalmente diferente daquilo que havia sido informado, né, e mostra aí uma continuidade, pelo menos, da gestão Fetter Júnior e Bernardo de Souza, em conjunto, né, uma continuidade, sim, do governo Fetter no que tange a 60% da nominata dessa nova, entre aspas, estrutura administrativa. Mas torcemos, sim, que seja uma política diferente, que seja feito um trabalho diferente. Sempre torcemos. Para quê? Para que a gente possa justamente, né, ter melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, enfim, de podermos com mais tranquilidade e com qualidade prestar os serviços públicos à comunidade. Bom, pessoal, ontem foi muito difícil lá na Câmara de Vereadores, foi uma sessão muito tumultuada, né? A Câmara tinha que colocar em votação todas as emendas à LDO, ao orçamento da Prefeitura, vários projetos passaram por lá, os vereadores novos, recentemente eleitos, lá em discussão com os antigos por causa dos gabinetes, porque vai faltar espaço para o pessoal, atuais gabinetes vão ter que ser repartidos em 2, através de divisórias internas, enfim, estava muito conturbado lá. Mas o SIMP, sempre de forma antecipada, a gente sempre vai à Câmara para colocar a emenda do Vale Alimentação. Né? Todos os anos a gente tem que colocar como emenda orçamentária o valor do Vale Alimentação, para que, estando no orçamento, no ano seguinte tenhamos condições de pleitear quando das negociações salariais com a Prefeitura. Né? Todos os anos o SIMP consegue fazer o encaminhamento dessa emenda, consegue o apoio da Câmara, mas chega na hora da Prefeitura nos conceder aquele valor orçado, fixado, né? Infelizmente a vontade política é maior
e aí são, como nos últimos anos foram, aumento apenas aí de R$10 anualmente aí no nosso Vale Alimentação. Para este ano estava orçado R$210, o que a Prefeitura não nos concedeu, né? Estamos aí em R$120 de Vale Alimentação, e conseguimos orçar o nosso Vale Alimentação para 2013 em R$220. Essa emenda foi uma construção do SIMP, junto com a Câmara, e foi aprovado esta emenda com todas as outras, mais de 40 emendas que tratavam de vários outros assuntos. Então está aprovado, junto ao orçamento do município, a emenda do Vale Alimentação, ou seja, para que o nosso Vale, da administração direta, seja o ano que vem em R$220. Veremos lá na negociação salarial como o Eduardo Leite, se ele vai acatar o orçamento ou não, né, como vai fazer com esse valor orçado e aprovado, pelo menos pela Câmara ontem. Nessa confusão toda, também foi aprovado a reforma administrativa, proposta aí por Eduardo Leite, também foram aprovados os projetos que dão incentivos fiscais a grandes empresas, como já foi feito em outros anos, né? Então, só para vocês terem uma noção, eu já falei isso há 2 programas atrás, né? A Prefeitura está concedendo redução de 90% de IPTU, ISS-QN e água por 9 anos para a Ambev. A Prefeitura está oferecendo para a cerealista Polisul redução de 80% de IPTU, ISS-QN e taxas municipais por 8 anos. O Engenho São Bento está recebendo redução de 90% de IPTU e ISS-QN por 9 anos. O Etzel e Retzlaff Limitada, redução também de 80% de ISS-QN e IPTU por 8 anos, redução de 24% de água por 8 anos, e ainda a Prefeitura vai ceder o aterro arenoso de 480 metros cúbicos. Também a Superdistribuição Automotiva Limitada. A Prefeitura está concedendo redução de 75% de ICMS, ISS-QN e IPTU por 7 anos. Mais redução de 22,5% de água por 7 anos. E 75% de pavimento do acesso à BR-392. Por fim, a empresa Dipesul Veículos Limitada. A Prefeitura vai ceder a areia para a pavimentação, Unistai de 8 centímetros e meio fio, no percentual aí de 95%, né? Então isso prova aí que a Prefeitura nunca tem dinheiro quando chega às negociações salariais com as categorias municipais, porque sempre alega diminuição de receitas, né, problema na gestão financeira, né, problema da lei da responsabilidade fiscal, mas tem condições de bancar por 9, 10 anos redução de vários tributos, impostos e taxas municipais para grandes empresas. Mas vejam bem, ao mesmo tempo que Fetter Júnior estende e beneficia grandes empresários, o prefeito há poucos dias atrás, ele vetou um projeto de lei que instituía a tarifa social da água e esgoto para aposentados, idosos, deficientes e pessoas comprovadamente carentes. E esse projeto criava isenção de pagamento de água, inclusive às entidades filantrópicas. E quando destes vetos o prefeito alegou, ele alegou que o SANEP já estava no limite das isenções, portanto não poderiam estender. E aí nós perguntamos, como é que não puderam estender para estas pessoas, para entidades filantrópicas, quando ao mesmo passo estende, já pela segunda vez ocorre isso, para um grande número de empresas? Então isso prova aí o não comprometimento, né, nem com sustentabilidade, aqui com um incentivo à redução na cobrança de água. Empresas que vão ter por 8, 9 anos 90% de redução no custo da água. Pode usar livremente aí que ela vai pagar só 10% do que ela consumir, né? Então isso prova aí o descalabro, né, deste governo, como foi assim. Então estes projetos de incentivos a grandes empresas foram também aprovados. E aí Douglas e eu estivemos lá por quase, desde as 8 horas da manhã, estivemos lá até as 2 da tarde, onde a sessão foi suspensa, porque teve que ser realizadas sessões ordinárias e depois reabertas como extraordinárias à tarde. E aí, num determinado momento, nós acompanhando pela TV Câmara, na sede do SIMP, vimos que num determinado momento entrou o projeto do plano de carreira do magistério. Plano de carreira do magistério, aquele plano que foi negado por nós, que fizemos a pressão na Câmara, que os vereadores por ampla maioria rejeitaram naquela oportunidade. Surpreendentemente, apareceu na pauta do dia, foi colocado em votação e na votação foi rejeitado, não foi aprovado, graças a Deus, o plano.
No momento que nós fomos lá na Câmara para verificar estas e outras situações, nesse momento que nós estamos conversando e verificando isso, foi aprovado naquele momento por 8 vereadores ali, mas não aprovado por 8, eram 8 presentes, eu vou elencar aqui quem estavam, foi colocado em discussão e em votação o plano de carreira dos funcionários, do quadro geral, e foi aprovado por maioria. Então, por 30 minutos, 8 vereadores estavam presentes na sessão e aprovaram o plano de carreira do quadro geral. O mesmo que foi rejeitado lá na nossa greve, né, esse ano. Somente o vereador Milton Martins, do PT, manifestou-se contrário à proposta. Alguns ainda questionaram, após a apreciação do que havia sido votado. Aí a reunião plenária foi suspensa, chamados os demais parlamentares para reverter a decisão, porque aí com a nossa pressão do SIMP, enquanto Douglas e eu estávamos ali, a gente não ia admitir que isso acontecesse por um erro, por uma falha deles, por qualquer outro adjetivo tendencioso que queira se utilizar. Então os vereadores José Cizenando, Valdomiro Lima, Roger Ney, Pedro Godinho, Ézio Moreira e Idemar Bars foram inicialmente favoráveis ao plano de carreira do funcionalismo. Na segunda votação, com exceção do Roger Ney, que aí estavam todos presentes nessa segunda, que é onde a gente exigiu que eles colocassem em segunda votação e que rejeitassem esse projeto, porque não tinha o menor cabimento de colocar isso, na segunda votação, que estavam todos os vereadores, não aqueles 8 inicialmente, aí desses 15, apenas um votou a favor do plano, que foi o Roger Ney, e todos os demais, aí nessa oportunidade, votaram contra, né? Ou seja, pela rejeição do plano de carreira. Então vocês vejam, né, o quanto a gente tem que estar sempre atento, o quanto a gente tem que estar na Câmara, quando o SIMP sempre diz que o espaço mais importante para os municipários é a Câmara, seja para aprovar o que a gente solicita, seja para reprovar ou pedir para que os mesmos não aprovem projetos que são contrários às nossas vontades, ou que muitas vezes não foram discutidos em Assembleia Geral, que é o fórum legítimo, né? Sempre se deu a nossa vida na Câmara Municipal. E a gente vê, e não é a primeira vez, vocês se lembram, dia 31 de dezembro, já em outras oportunidades, foi tentado passar projetos como aumento do nosso Previpel, outros projetos para aumentar determinado desconto, para retirar determinada vantagem. Vejam bem, os 2 projetos de plano de carreira que foram rejeitados pela categoria, na Câmara, com as 3 votações na época, os 2 projetos repentinamente aparecem. E o plano de carreira do magistério foi rejeitado no voto, e o do plano de carreira foi aprovado num primeiro momento. E aí, com a nossa pressão, com a nossa presença lá, com certeza conseguimos reverter essa situação, que não era nem para ter sido colocado em discussão, não era nem para ter sido apreciado, porque não foi nem informado pela prefeitura, nem pelos próprios vereadores, durante todo o dia, enquanto Douglas e eu estivemos lá, que foi das 8 às 14. Então vejam bem, né, como as coisas ocorrem. Mas pessoal, estamos a 2 minutos do programa, né, só ratificando a informação, que com certeza, né, aqueles servidores que receberam os seus vales transporte, alguns já receberam esse cartão magnético, ou seja, vai acabar o vale transporte de papel. O cartão magnético será para utilização no mês de fevereiro, porque foi fornecido vale transporte para utilizá-lo ao longo do mês de janeiro. Então é importante aí, né, que se atenham à utilização do cartão, como serão os procedimentos de recarga dentro do próprio ônibus, no equipamento ali. Enfim, nós garantimos que dia 7 de janeiro o nosso departamento jurídico vai verificar e vai correr sim, né, junto a essa situação do cartão magnético constar o CPF, né, que é um número que dá acesso a muitas outras coisas, que serve, como eu já frisei no início do programa, para estelionatários, para fins, né, com certeza ruins para o real portador daquele CPF, e nós com certeza, né, estaremos firme e juridicamente, se necessário, estaremos com certeza trabalhando em cima disso. Bom, pessoal, nesse minuto final, quero dizer a vocês que o ano de 2012 foi um ano árduo, onde fizemos marchas, greves,
paralisações, mobilizações, mas enfim, o SIMP tem orgulho de ser o sindicato mais atuante da região sul do estado, que todo ano está em atividade, que todo ano, quase que diariamente, tem matérias nos jornais. É um sindicato totalmente ativo e legítimo, porque representa a maioria da categoria, né, dos municipários, representa toda a categoria, mas o seu quadro de sócios, que hoje totaliza mais do que 3.500, representa praticamente já a metade, mas o SIMP representa o todo. E o SIMP apenas é um instrumento de luta, porque encaminha aquilo que é deliberado e definido nas Assembleias Gerais. Então entendemos que foi um ano árduo, mas que obtivemos vitórias, e não deixarmos que nos atropelassem com planos de carreira, que não contemplassem nossos anseios, como Banco Santander e outras práticas da Prefeitura que venham todas de encontro a nós e conseguimos reverter, quando não politicamente, sim na justiça. E mostra um comprometimento dessa gestão do SIMP. Então desejamos a você, municipário, um feliz 2013, que você possa curtir as suas festas de fim de ano com seus familiares. Lamentamos o falecimento da diretora do Mário Meneghetti e do nosso colega técnico superior em artes, o alemão. Um conforto aos familiares e amigos, e esperamos que todos nós, né, possamos retornar em 2013 cheios de energia para o novo ano, que não vai ser fácil. Será uma nova administração? Será uma nova política? Vamos ver. Os municipários terão sempre o seu posicionamento firme e forte na sua postura e na sua maneira de encaminhar os seus pleitos. Então, meus queridos, feliz 2013 e até lá.